Paulo, vamos dançar, Paulo. Eu não. Não, o Zé aqui, ó. Olha o Zé, ó. O Zé vai, ó. Olha a cobra. É mentira, pô. É mentira. Eita, é mentira. Olha a chuva. A chuva pode ser, chuva tudo bem. Olha o frio. Ah, o frio chegou. Ó, quem mais que fala? sei As que meninas mais. do centro. Ah, é verdade. tem um Os negócio meninos desse. agora pra Da dentro. ponta. Ah, tá. É. Muito boa noite, Gazeta Esportiva chegando nesse dia de Santo Antônio. O Fini falou que é dia de Santo Antônio, não tenho mesmo. certeza. É mesmo? É positivo, é. Por quê? Ai, caiu o Caiu, brinco. caiu o brinco. Ah. Caiu na festa junina. Ó, o brinco, para não ser que você falou que queria que eu comprasse, caiu aqui, ó. Gente, Gazeta Esportiva começando nesse dia de Santo Antônio. Vem participar do nosso arraial. E comigo tá essa dupla aqui, deixa eu ver que série que é. Dupla sexta série, né? Dupla que curte bolo de milho, paçoca, canjica, arroz doce e muito mais. Nosso tetracampeão Paulo Sérgio. Tá que tal o Paulo Sérgio? Eu tô tranquilo hoje. Tô Nosso devagar. super repórter José Paz. Tamo junto. Aê, Zezinho. Hoje a gente teve festinha junina na nossa redação e aí cada um trouxe um pratinho, né? Então, nossa, foi aquele arraso hoje aqui. Bolo de milho, cachorro quente, pipoca, um monte de coisa. E a gente traz hoje pra você, não a festa junina, porque eu não posso passar pela televisão ainda, mas a gente traz a vitória do Santos contra o Fortaleza com uma grande atuação do Roleiser. Tá vendo? O Santos não precisa do Neymar pra ganhar. Precisa, Já são duas precisa. com o Kleber Xavier que ganhou sem o Neymar. Já ganhou duas. E o Corinthians? É mentira! E o Corinthians? O Corinthians entrou em campo muito desfalcado, empatou com o Grêmio, ó, até que não foi tão ruim, empatou, podia ter perdido. Desfalcado. Não. Você é uns Ah, caras é? aí, hein, sim. Claro que Não, Yuri, o Memphis, Memphis, Carrinhos. Garro jogou. Só Garro jogou, Então só Garro. jogou. Então pronto, Ali, não de mais ninguém. 3 O substituições. Alexandre Silvestre vai falar sobre o Timão já já. E o São Paulo, meu pô. Olha o Silvestre passando fio lá na rua. Ah, nem participou da nossa... Olha, parece até que ele tá com gelo no cabelo. Não é que ele tá grisalho, né? É o Richard Gere Ele da não Gazeta pintou. lá. Nossa, o Richard Gere. George Ele Clooney da pintou. Shopee, Tem olha lá. neve no cabelo dele. Olha, e o São Paulo, povo, perdeu pro Vasco no Morumbi. Olha, por Tá essa... feliz, né, Eu mano? não esperava, não Você esperava. tá feliz, hein? E você vai conferir também a cobertura especial da Copa do Mundo de Clubes. Inclusive, nós temos uma grande novidade da TV Gazeta e aqui do nosso departamento de esportes para você saber tudo do Palmeiras. Temos um correspondente internacional. Opa! Vai falar com a gente direto. Hoje ele está indo para Nova York? Ele tá indo para Nova York. Muito gente está em trânsito, está voando para Nova York. Então, tudo isso a gente conta para vocês depois dessas dicas. Sobe o som, Pachecão! Bom, gente, o Gazeta Esportiva está de volta para falar quem levou o super presente da parceira Capa. Olha lá, é o vendedor Jailton dos Santos com a camisa e o par de tênis. Olha que legal, tênis preto ali, né? A camiseta branca regata. Que kit lindo da Capa para o nosso telespectador. Parabéns para você que ganhou através do nosso Instagram. E a gente aproveita para agradecer o pessoal da Capa pelo presentaço. E em breve teremos mais presentes para vocês. Bom, quero mandar um beijo para a mãe do Paulo Sérgio, que fica falando que eu tô elétrica aqui. Como é que chama a senhora, sua mãe? A Dona Angélica. Dona Angélica, um beijo para a senhora. Bom, o Gazeta Esportiva começa agora a falar dos jogos de ontem, dos grandes clubes paulistas. O primeiro a aparecer na sua telinha é o time que ganhou. Vamos começar por Vitória. Santos, pode rodar. O Santos tinha a difícil missão de sair do Z4 de vez e precisava encarar e vencer o Fortaleza fora de casa pelo Brasileirão. E não é que conseguiu, ó só. O primeiro gol da partida veio justamente pro Peixão. O Barreal tabelou com o Roleiser, que devolveu na medida pro camisa 22 do Santos apenas tocar pro fundo da rede. 1-0.
o tricolor tentou revidar, forçando o brasão e o travessão a trabalhar. Mas o mar tava mesmo era pra peixe. Tiquinho Soares recebeu do lateral, apenas ajeitou e o Guilherme chapou colocado no cantinho para deixar o alvinegro praiano com 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. O segundo tempo começou morno, com o Lion atacando um pouquinho mais, até que o juizão pegou esse toque aí de mão, ó, do Zé Ivaldo dentro da área. O VAR confirmou, penal marcado. O Pikachu foi pra bola, deu o choque do trovão e diminuiu a vantagem santista, 2-1. E a maré parecia ter virado, hein? Porque apenas 2 minutinhos depois, o mesmo Iago Pikachu sofreu o segundo pênalti da partida, sendo derrubado pelo Escobar. Mesmo canto, mesmo resultado, 2-2 no placar. O Fortaleza cresceu, a virada parecia questão de tempo e o brasão teve que se virar, fazer esse milagre aí, ó, pra garantir pelo menos um empate. Mas que empate o quê, rapaz? No apagar das luzes, o Roliezer carregou pra dentro e bateu firme no canto. A bola pegou na trave e bateu nas costas do goleirão João Ricardo. Que azar, hein? Gol contra, 3-2 Peixão e um alívio danado no Campeonato Brasileiro. Finalmente! Agradecer a torcida que esteve aqui presente, que brigou o tempo inteiro junto com a gente, né? E que fez com que a gente tivesse resiliência para, depois de tomar 2 gols, a gente conseguir buscar o terceiro gol. Muito bom. O que vocês acharam dessa vitória importante, né, para o Santos? Com certeza, uma vitória importante, né, Paulo? Que tira o Santos aí da zona do rebaixamento e ir para essa parada do Mundial agora, estando fora do Z4, ótimo. É sensacional, porque aí você pode ajeitar a casa tranquilamente, respira, você dá aquela respirada, né? Kleber Xavier vai poder tocar lá o barquinho, né, com tranquilidade, aí o Neymar vai voltando, renova, né, com o Santos, aquela coisa toda. Então, assim, você fica mais aliviado. Porque se tá lá na zona do rebaixamento, né, Paulo, time grande... Aí já começa a complicar, aquela pressão danada, meu Deus, quando voltar tem que ganhar. Então foi muito importante essa vitória e como o Fortaleza caiu, né, de produção, a gente comentava aqui. Pois é. Caiu demais o Fortaleza, mas o Santos não tem nada com isso, mesmo sem Neymar. Foi lá no Castelão, conseguiu uma vitória importante e esse pênaltizinho aí, esse primeiro, achei meio mandrake, pô. Você sabe que é muito importante, como você mesmo mencionou, né, Zé, essa questão de uma vitória nesse exato momento. Né? E essa vitória para o Santos, ela já dá um alerta de que o Santos pode melhorar. E o Santos pode vir mais competitivo, até mesmo sem o Neymar, porque tem jogadores. Eu sempre tenho falado que o Santos tem bons jogadores, né? Guilherme é bom jogador, Tiquinho é bom jogador, você vai lá ver Escobar, é um time bom. Zé Rafael chegando, e tudo isso foi montado de uma hora para outra, gente. Nós somos, é muita exigência. É lógico que os resultados, o torcedor sempre quer bons resultados, mas o Santos eu creio que está no caminho certo aí, tem que ter paciência. Deixa eu mandar um beijo para o Giovanni Miranda, que faz aniversário hoje, da nossa parceira distribuidora GG Águas. Um beijo, GG. Olha, com muitos desfalques, o Corinthians empatou em Porto Alegre com o Grêmio. Dá uma olhada na partida do time do técnico Dorival Júnior. 12ª rodada do Brasileirão na sua telinha e o Corinthians começou com o Thales pela esquerda, que deixou com o Maicon, cruzou para a área e o Hector deu um voleio que foi nas mãos do Volpi. Na sequência, Maicon deixou com o Thales pela esquerda mais uma vez, o atacante cortou e mandou raspando a trave. Garro no escanteio, Thales cabeceou na trave e no bate-rebate, a zaga do Grêmio conseguiu afastar a bola. Agora foi a vez do Grêmio com o Alisson, que foi pela direita, infiltrou a zaga do Timão e chutou nas mãos do Hugo Souza. E olha, tudo isso no primeiro tempo, viu? Volpi fez a reposição nos pés de Alisson, Kaká ficou vendido no lance e Bright White fez o que quis na área. 1-0 pro Grêmio. E olha, não demorou pro Timão responder, viu? Mateuzinho tentou cruzar e Breno Bidon bateu com efeito, mandou na gaveta, sem chances pro Volpi, tudo igual na arena do Grêmio.
No começo do segundo tempo, cobrança de falta na área e depois do chute do Bright White, a bola sobrou nos pés do Wagner Leonardo, que chutou, e o Hugo Souza fez essa defesaça. No finalzinho, o Garro abriu para a esquerda pro Thales, mais uma vez que chutou. Volpi defendeu e o Mateuzinho isolou no rebote. E ficou por isso, final de jogo, Grêmio 1, Corinthians também 1. Eu acho que foi um resultado importante, sim, até porque a primeira semana depois de 40 dias no clube, que nós pudemos fazer um trabalho um pouco mais contínuo, mesmo com a falta aí de muitos nomes, né, já que foram praticamente 8 desfalques. Você não gostou, Paulo, do empate? Bom, na realidade, jogar lá é difícil. Jogar em Porto Alegre é difícil. Conquistar um resultado positivo lá. Agora, um zagueiro não pode tomar um drible desse. Não pode. Você chega matando tudo, leva jogador, leva a bola. Agora, um zagueiro no nível Corinthians, você não pode tomar um drible desse. E é lógico que essa equipe do Corinthians, como o próprio Dorival mencionou, esses desfalques, apesar que eu não acho que é muito desfalque. Como não, Paulo? São 4. Mas 4 caras importantes. A defesa toda titular. Não, mas não tinha o defesa, Yuri, olha, não tinha o eu tô Memphis falando do Carrilho. Kaká titular, hein, gente? Que coisa, hein? Que nível, hein? Meu Deus do que céu. nível. Que fase, Mas a defesa toda do Corinthians é titular. Sim. Aí no meio você tem o Rian, você tem o Maicon, né? Aí você tem o Garro. Não, o Garro tudo bem. Não tinha o Gustavo Titular, Henrique. aí a gente não tem um lá na frente. Que aí falta um lá na frente. Faltaram 2, Quem é? né? Faltaram Paulo 2. Sérgio. Porque esse Hector, o quê? Hernandes? Hector Hernandes. Eu perguntei para um pessoal, eu estava na Europa agora, falei, e que esse espanhol aí? Esse cara falou, vocês foram buscar ele. Ele deu sorte, hein, de ter ido para lá, porque, rapaz do céu, é um jogador que não... O Thales é um jogador que eu quero ver esse menino voltar, aquele Thales que animado, com gols. Tá faltando um pouco mais esse Thales. Tá faltando, mas o que não pode faltar no Corinthians mesmo é o Rodrigo Garro, né? Esse sim, aí não sim, pode ficar fora, sim. O Corinthians tem que dar um jeito, o Dorival Júnior tem que dar um jeito de sempre ter esse cara à disposição, de fazer algum trabalho diferenciado com ele, poupar uma hora aqui, outra ali, né, Paulo? Nos treinos. Para que nos jogos grandes, nos jogos que o Corinthians realmente vai precisar dele, jogos importantes, ele tem que estar. Porque ele é a cabeça pensante desse time do Corinthians e quando ele não tá, o Corinthians sofre demais. Quando não tem outras peças, o Dorival até consegue fazer ali um trabalho, manejar legal. Agora, quando não tá o Garro, aí é um Deus nos acuda. Então, o Dorival tem que trabalhar muito bem essa questão para ter sempre o camisa 8 à disposição. Agora, o Corinthians precisa ir às compras se quiser chegar em ganhar alguma coisa nesse segundo semestre. Porque com essa zaga aí, não dá, Paulo. Não, com essa Precisa zaga... ir ao mercado. O Kaká não pode, repetindo aí as suas palavras, tomar um drible desse que ele tomou. Não pode. O sistema do Corinthians, o sistema defensivo precisa ser um pouquinho mais reforçado. Precisa dar um pouquinho mais de segurança pro Hugo, que é um baita goleiro. E aí sim, você tendo um Garro jogando fino da bola. Você tem o Yuri que tá marcando vários gols aí, né? Infelizmente agora não tá jogando. O próprio Memphis é um jogador de qualidade. Tem o Thales, que, né, pode voltar a desabrochar. E o Carrillo, bom jogador também. Enfim, se encorpar um pouquinho mais o sistema defensivo, entendo que o Corinthians pode brigar em algumas frentes nesse no ofensivo semestre. também, viu, Zé? Mas no ofensivo ainda tem peças. Não, tudo bem. Agora, na zaga... Você tem o Yuri, você tem o Memphis lá, mas aí se você não tem um desses jogadores, não, você vai o elenco contar é com curto, quem? O cobertor é curto. Com o Hector Hernandes? Não, sim, te entendo. Não dá, é ator. O problema é que a zaga, nem o titular passa segurança. É verdade, entendeu? é verdade. Então, Então são ser falhas atacado. individuais, né? São muitas falhas individuais e aí o Corinthians sofre com isso. Agora, jogar lá em Porto Alegre foi um bom resultado, sim. Com certeza. Muito bom. A gente fala mais de Corinthians com o Alexandre Silvestre, que está no estádio do Pacaembu. Deixa eu encontrar o Silvestre lá no estádio do Pacaembu. Estou indo até o estádio do Pacaembu. Opa! Silver, muito boa noite para você. O Bidon está em alta no timão? Tudo bem, Michele, tá sim, mas antes do Bidon, você me comparou a Richard Gere, Richard Gere, né, bonitão do cinema na época de jovem, né? Mas estão falando que eu tô mais parecido
com a tia do Mulheres em relação ao cabelo. Ó, a véia surda da praça. Outro dia um cara mandou, você tá parecendo a véia surda da praça, é nóis. Bom, tô aqui com o Pacaembu ao fundo, Praça Charles Miller, bendito Charles Miller, que muito tempo atrás trouxe a bola e as regras do futebol para o Brasil, abençoado seja Charles Miller, para falar do Corinthians, que já jogou tantas vezes aqui no Paulo Machado de Carvalho e que ontem buscou um pontinho fora de casa em Porto Alegre pelo Campeonato Brasileiro. O Corinthians encerra o campeonato nessa paralisação para o Mundial de Clubes em 10º lugar, 16 pontos, 4 vitórias, 4 empates, 4 derrotas, 10º lugar, portanto, e o empate devido também ao Breno Bidon. Como dizíamos ontem, esse menino precisa ser mais corajoso, ir mais pro ataque, construir mais. Ousadia, garoto! E ele foi pra rede num golaço e deixou o técnico Dorival Júnior feliz da vida, não é isso, professor? Eu acho que ele vem numa evolução e é natural isso. Ninguém tem assim, não é que nem plugar e acender uma luz. Isso aí acontece com naturalidade. Eu sempre acreditei que um jogador ele leve entre 80 e 120 jogos para se estabilizar dentro de um clube. Naturalmente que acontecem com alguns profissionais as coisas muito mais rápidas, não precisam de um número como esse, mas a grande maioria dos jogadores levam nesse processo entre 80 e 120 jogos. Eu acho que o Bidon não tem, talvez não tenha a metade desses jogos, não sei. É apenas uma suposição, mas ele vem evoluindo. É um garoto que tem muitas qualidades, muito diferente das colocações que eu ouvi aqui, que era um volante de formação. Não vejo característica nenhuma nele, a não ser numa necessidade, jogando como um volante, sim. Mas ele tem tudo para poder ser um homem de dentro, que aproxime dos meias e atacantes, um pouco mais avançados. Então o Bidon ontem rendeu mais na criação, junto com o Rodrigo Garro, que foi titular finalmente nesse meio campo do Corinthians. E se eu não estiver enganado pelas minhas contas, viu, Dorival Júnior? Atualizando os números aí para o senhor, o Breno Bidon já tem 71 jogos como profissional do Corinthians. Desses 71, pelas minhas contas, se eu estiver enganado, por favor me corrijam, mais de 50 como titular. Então ele não é tão criancinha assim, já é bem rodado, já tem mais de 50 jogos como titular do Esporte Clube Corinthians Paulista, que está de férias, retorna às atividades no dia 28 desse mês, para uma intertemporada, e daqui a um mês exatamente, provavelmente no dia 13 de julho, a CBF vai confirmar o primeiro jogo do Corinthians no segundo semestre, que será contra o Red Bull Bragantino pelo Campeonato Brasileiro na Neoquímica Arena, um domingo, dia 13, mas essa data precisa ser confirmada ainda pela CBF, assim como a data do jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Pelo sorteio deu Corinthians e Palmeiras, e o primeiro jogo também é na casa do Coringão. Corinthians que já jogou tantas vezes aqui. Mostra lá, Thomas Jefferson, a fachada do estádio Paulo Machado de Carvalho. Hoje tem Feira do Livro aqui na Praça Charles Miller. Lá a ferradura do Pacaembu, o Coliseu do Pacaembu, Paulo Machado de Carvalho, estádio que já foi meu, já foi seu, já foi nosso, mas hoje é da iniciativa privada. Michele Janela. Eu estou muito feliz de estar aqui na Praça Charles Miller, mesmo com frio, porque esse lugar aqui traz muitas recordações do meu time, dos rivais, do Corinthians, grandes matérias, grandes momentos. Beijo, volto já já para falar mais do Corinthians, só que aí é para falar de política. Você está aqui no portal do meu lado, então presta atenção. Eu jamais falaria que você está parecido com a tia ou que você está parecido com a velha surdinha da praça. Jamais falaria. Você mesmo falou. Para mim, eu falo que você está... Eu sempre enalteço as pessoas da nossa equipe. Você é o nosso Richard Gere. Mas agora que você falou isso, Silvestre, eu não consigo olhar para você sem ver a tia. Então, vamos combinar, é por causa do formato do cabelo. Então, vamos no barbeiro? Vamos combinar? Vamos fazer um romaninho? Vamos fazer igual o Avalone, mestre, fazer um romaninho, que aí pronto, fica mais jovem. Tá bom? Que você é jovem, você é bonito, você é excelente, mas realmente o cabelo não está te valorizando. Agora que você falou, você que falou da tia.
que vocês acham do Eu cabelinho? quero falar, do oi turma, tá Fala. muito... Lindo, Silvestre. Olha, Silvestre, a verdade é que você pode ficar do jeito que você quiser. Isso. Até careca, igual o Paulo. É isso aí. né? É isso aí, lógico. Silver. Fica à Você vontade. pode ficar de careca e de barba, Silver. É isso, a verdade é essa. Porque o que importa Tirou o óculos agora. Aí, Ó, que estilo, ó. Não. Style. O diretor falou coque, samurai, barbicha. Silver, pode tudo pela sua competência, tá bom? Só põe a saída e a entrada do off que já tá junto, já tá de grande valor. Ô, amigo de casa. Olha, os entendedores entenderão. Pessoal, Coringão. O Coringão falando aí. Não, eu gostaria só de falar algo em relação ao Bidon. O Bidon é um jogador, desde que eu tenho visto, é um jogador com muita qualidade técnica. E eu acho um desperdício, sim, você ter esse jogador como um volante, sendo que ele pode jogar mais para frente. Ele só precisa... Eu lembro da minha época que quando eu jogava no Corinthians não tinha panturrilha. Aí quando eu fui para a Europa, aí me deram um suquinho lá, me deram uns negocinhos. Guaraná, uma água com gás. Aí eu peguei mais corpo e tal. O Bidon tá precisando pegar um pouco. maravilha, O Bidon pegar mais corpo para que ele possa. É um belo jogador. Bidon salvou o Timão ontem, Golaço. diz o tio Abel. Golaço. Fazer um E aí, José Paes? O Breno Bidon é um bom jogador de futebol. O cara que faz um gol daquele ali, né, Paulo? É um cara que conhece. Ele dá uma batida na bola muito bonita, interessante, faz um golaço. E entendo que ele tem que continuar tendo mais opções, mais chances com o professor Dorival, porque é um bom ativo do Corinthians. É um bom jogador. E o gol que ele fez, repito, é um gol de quem conhece. Olha lá, o tapa que ele dá, a E qualidade. outra coisa, né, Zé? Ele se encontrar na posição. E é um jogador moderno, né? Jogador moderno. Hoje em dia, canhoto, ali de meio de campo, que pode fazer algumas funções. Porque hoje não tem que ter aquele cara só que é... Fixo, hoje não, né? Fixo não na tem. posição. O brucutu, aí desarma, dá pro outro ali, a bola pro cara pro meia. Não, o jogador ele tem que saber fazer um pouquinho de tudo. Sim. E o Breno Bidon se encaixa muito bem nesse estilo de jogo desse futebol moderno. É um jogador que eu entendo que é muito bom, viu, Paulo? E vai ser uma peça importante nas mãos aí do Dorival. Com certeza, Muito bem, turminha. Agora é o seguinte, o São Paulo não conseguiu segurar o Vasco do Fernando Diniz ontem. Aliás, eu vi o Fernando Diniz na festa junina, no último sábado. Ele estava na mesma festa junina que eu estava. Na Moca? Não vou contar o diário não. Mas ele estava lá. Eu não fui falar com ele para deixar ele à vontade, mas ele estava curtindo a festa junina. Bom, que derrota do time do Zubeldia no Morumbi. Vamos assistir na reportagem da Marina? Dias sem jogos, com tempo para acertar a casinha. E um tabu de 13 anos quebrado em 90 minutos. O São Paulo deixou a noite gelada da capital entrar em campo e não conseguiu parar o Vasco do esquentado Fernando Diniz no Morumbi. A gente fez tudo certo. Fez tudo o que trabalhou na semana e o resultado final foi favorável para a gente. O tricolor até levou perigo aos 2 minutos com o Luciano, mas foi só. Aos 25, partindo da zaga, a bola chegou em Paulo Henrique, que mandou de calcanhar para Ryan. O garoto arrancou pelo meio, venceu a marcação e abriu o placar. 1-0 Cruz Maltino. Aos 39, o mesmo Ryan pressionou a saída de bola, desarmou o Enzo Dias e chutou com força para a defesa do Rafael. No rebote, Nuno Moreira encheu o pé e aumentou a vantagem. Pouco antes dos acréscimos, o terceiro quase veio, mas o goleiro São Paulino impediu. Na volta do intervalo, 3 mudanças. Entraram Bobadilha, Wendel e Dineno fazendo sua estreia. Pablo, Enzo e Lucas saíram. Mas aos 23, após saída errada da defesa,
Paulo Henrique fez boa jogada individual e cruzou para o meio, encontrando o Verratti. Coutinho quase transformou o placar em goleada, mas Rian Francisco, que entrou no lugar de André Silva, diminuiu nos acréscimos. Placar final, São Paulo 1, Vasco 3. Essa foi a terceira derrota seguida do São Paulo no Campeonato Brasileiro. Com isso, a situação da tabela é bem preocupante. A 14ª posição, 12 pontos conquistados, apenas um da zona do rebaixamento. A pausa do Super Mundial ganha agora contornos de ainda mais trabalho e pressão. Um longo período também, eu acho que é um momento onde todo mundo, né, precisa esfriar um pouco a cabeça também. Vamos ter bastante tempo para treinar também, a gente tem que frisar isso, são 30 dias, então isso sem dúvida nenhuma, a pausa no momento para a gente acaba ela sendo boa pelo fato dos lesionados, né, que são bastante jogadores importantes ali. Estoy convencido que con todo el plantel y reordenándonos con algunas cosas vamos a corregir el Brasileirao. De eso yo no tengo duda, ¿no? Tem que reorganizar muita coisa, porque essa derrota aí saiu caro pro São Paulo, hein? Não, e até outro dia, né, Mi? Até outro dia eu falava que esse time, eu não gosto nem de usar uma expressão, mas eu vou mencionar aqui, esse time do Vasco era ruim. Do jeito que estava jogando com o Guarani, ia cair para a segunda divisão. O que o Diniz fez nesse time aí é completamente diferente. Você vê os jogadores que não apareciam aparecendo. Você vê jogadores que não tinham tranquilidade para fazer um passe de 10 metros, hoje já fazem. O Diniz faz todo mundo jogar incrível, bonito. Incrível. Até o Tietê, que não estava jogando, voltou a jogar. Solta, agora, não tem desculpas, o meu dia não tem desculpa. Olha a formação que ele entra. Ele entra com jogadores praticamente titulares aí. E agora falar, nós temos que treinar, tudo bem. Então, a qualidade técnica do Lucas é o primordial para essa equipe do São Paulo. Do Oscar é o primordial. Então, se esses dois jogadores não jogarem, não tem São Paulo. Eu não vejo dessa forma, hein? Anotaram a placa? Anotou? Anotou? Foi um baile, hein? Zé, que time você torce? Eu sou vascaíno, né? Então. Que é isso? Foi um baile do professor Fernando Diniz ontem no Morumbi, do Vasco. Mérito do Diniz? Foi. O São Paulo jogou muito mal, mas o Vasco também jogou muito bem. Conseguiu se impor muito bem no Morumbi e o Felipe Coutinho jogando o fino da bola. Fazia futebol tempo que ele não que jogava. O Felipe Coutinho não jogava desse jeito. Eu acho que no Vasco, nessa passagem, ele nunca jogou o tanto que ele jogou ontem no Morumbi. Foi uma atuação de gala, assim, dos melhores momentos da história, da carreira do Felipe Coutinho. Jogou demais e tudo deu certo, né? Esse menino Rayan tá jogando muita bola com o Diniz também. O Diniz, ele passa muita confiança pros jogadores. E o time é vertical, né? Aquilo que eles falam, o time vai pra frente, não fica... Não, e você, quando tá a transmissão, ele fala, vai pra frente! Vai pra frente! Né? Ele joga o time pra frente. Mas eu quis dizer, diretor, perdão se o senhor me interpretou de maneira equivocada, que foi nessa atuação agora no Vasco, que o Felipe Coutinho teve uma atuação que ele nunca tinha tido no Vasco. Com a camisa do Vasco, tanto a primeira passagem quanto a segunda. Depois ter voltado aí. Então foi assim, jogou demais, jogou muita bola, parabéns pro Felipe Coutinho, continua jogando assim, viu, Coutinho? O Diniz, com uma atuação brilhante, como ele tá conseguindo gerenciar esses jogadores, o Rayan, conseguiu recuperar o Rayan, que é um menino que não vinha jogando muito bem, agora começa a jogar também, o Verratti sempre fazendo gols, não importa o treinador. Enfim, o time do Vasco tem bons valores ali que o Diniz está conseguindo transformar em time. Agora, o São Paulo jogou muito mal. Muito mal, não pode. Então, assim, tudo bem, não tinha o Lucas, não tinha o Oscar, enfim. Mas não pode ficar dependendo desses dois jogadores. Mas, assim, precisa se reorganizar. Existia até aí um bafafá de que o Zubeldia cairia, né? Daqui a pouco a Marina pode falar um pouco melhor aqui pra gente no Gazeta Esportiva. Mas, assim, um jogo muito abaixo do São Paulo. E eu acho que as equipes hoje, tirando, assim, Palmeiras, Flamengo, né, que sobram um pouquinho aqui no Brasil, sobram um pouquinho, não sobram bastante. As outras, cara, é todo mundo meio igual, assim, o cobertor é curto para todo mundo, se perde um cara já fica complicado. Então, assim, vai ser um campeonato brasileiro bastante disputado, na minha opinião. E outra bastante coisa, disputado, Zé, tanto em cima quanto Zé, embaixo. você tem a dupla de zaga, Arboleda e Alan Franco. Você tem ali o Alisson, você tem o Pablo Maia. Quer melhor que isso? Verdade.
Quer melhor que isso? Não tem. Então, na realidade, o São Paulo ontem foi muito abaixo do que o torcedor esperava. Até porque o torcedor, com todo aquele frio que estava ontem, colocou 22 mil pessoas no estádio. Então não pode, não tem nem desculpa para isso que aconteceu no dia de ontem. É verdade. Marina Buffon está ao vivo na nossa redação e eu vou no portal conversar com a Má para ela explicar melhor a situação do técnico Zubeldia. Boa noite, Má. O treinador continua no cargo? A gente está sem áudio aqui da Má. Má, daqui a pouquinho eles vão ajustar o seu áudio e você volta para falar sobre esse São Paulo. Vocês acham que tá balançando o Zubeldia de novo no cargo? O quê? Vixe Maria. Bater um ventinho mais forte lá, acho que cai, viu? Pô, mas agora, durante essa pausa, não vai cair, Não, né? agora, durante a Marina, até daqui a Mas pouquinho se vai fosse voltar. a hora de cair, seria agora. Para ir ter lógico. alguém e já... Exatamente. É isso aí, Perfeito. é isso aí. É isso aí. Vai esperar o quê? Passar todo A esse lógica período? sua Perfeito. tem sentido. Até porque se você tem na cabeça de trocar o treinador, para que esperar 30 dias para trocar o treinador? Eu trocaria, seria se fosse, agora. eu trocaria Agora, se tá todo mundo feliz, contente, É, ali, quer deixa ficar com ele, aí, fica. toca aí para ver o que vai acontecer até depois dessa pausa aí. Quando o São Paulo voltar da pausa, o São Paulo vai ter jogos complicados. Então, assim, a chance do São Paulo não ter um bom desempenho contra adversários, clássico, contra adversários que têm times melhores que o São Paulo hoje, agora, nesse momento, a chance do São Paulo perder até grande, se você for levar em conta os adversários. Então, é complicado você tomar uma decisão agora, você tem o Mundial parado, um momento que você poderia fazer um movimento de troca de treinador, opta por não fazer e agora vai ter que lidar com essa decisão aí. Bom, chegou a hora de falar sobre o Palmeiras aqui no Gazeta Esportiva. E eu tenho uma informação muito importante para você que está em casa. Hoje a gente vai começar uma parceria com o jornalista Felipe Facincani, que está nos Estados Unidos para acompanhar cada passo do Verdão. E ele vai trazer agora só uma amostrinha do que está por vir. Aliás, domingo no Mesa Redonda vocês têm que ficar de olho, porque ele estará com a gente aqui também no Mesa Redonda. Então, olho no carinho do torcedor alviverde com o elenco. Pensei de longe parecia um pouco. E aí, tirar uma foto aqui rapidinho? Não, deixa o bigode já. E aí, vez aí no... Giai, Flaco Lopes e o Facincani aqui, ó. Valeu, mano. Eu sou um coitado. Palmeirense desde 74. Aí, de São Paulo. Fechou. Essa não pode, a gente não pode. Nem colete, nem nada, não vai tomar música. Se tivesse colete, que dava. Ó quem tá vindo pra cá, ó. Viemos atrás de vocês. Professor Abel Ferreira. Tá aqui, ó. A gente mora aqui. Nós vamos prestigiar. E aí? Chega bem pra nós, vem pros torcedores. Pouca gente que tem aí. Há quanto tempo é que vocês estão aqui? Eu tô 9 anos. Um ano e pouco. Cara, eu vim há 2 anos atrás já. Eu levo o livro lá no hotel, você assina pra mim, Abel? Conseguiram ver? Quem que tirou? Você. Não foi eu não, que seu celular não fala. Olha quem chegou aqui, ó. Mano, ainda bem que a gente tem palmeirense. Fala, Veiga. Senão o que ia sobrar? Bem, e aí? Ô, Bel! Legal. Recupera aí, meu. Vamos recuperar, tá bom? Que legal, Facincani logo mais vai chegar aqui com a gente também, trazendo informações, canal do Facincani, siga lá no YouTube, nosso parceiro, estará com a gente aqui também no Gazeta Esportiva. E que legal o carinho da torcida, né, com os torcedores do Palmeiras, o Abel também foi muito simpático. E você estar fora do Brasil nesse momento aproxima Ai, do torcedor, né? Porque você está num outro ambiente, no ambiente Importante. daqui é muito importante, muito legal. A gente tem visto aí nas redes sociais o Abel também num contato maior com os jornalistas, porque pelo protocolo da FIFA o treino tem que ser no Eu acho mínimo que é 15 o ar do minutos Brasil aberto. que para ele fica meio conturbado, né? O ar do Brasil para ele fica meio conturbado. Ele sai um pouquinho do ar do Brasil, Até ele já fica leve. Ele tá soltinho com os jornalistas, vou passar o menu do dia, o treino vai ser assim, vai ser assado, vai o menu, o cardápio, tá legal lá. Legal. Olha, a presidente do Palmeiras, a tia Leila, deu uma entrevista durante a tarde lá nos Estados Unidos e você vai conferir um trechinho. Pode rodar. O Palmeiras sempre
pensou investimento tanto de pessoas, atletas, infraestrutura, e não só visando o próximo campeonato, não é? Mas sim para ter essa longevidade, né, de protagonismo como nós temos. Então eu não acredito que esse investimento que nós fizemos esse ano vá surtir qualquer tipo de pressão que principalmente vai prejudicar os nossos atletas. Não, nós estamos preparados, eles sabem que a gente faz o possível, não é, para estar competindo no topo da tabela. Então, eu acho que estamos todos nós preparados, com não pressão, ansiosos, para iniciar muito bem nesse torneio. E aí, Zé, hoje você postou também sobre da tia lá no seu Instagram. Eu gosto da tia, né? Gosto, ela deu uma entrevista coletiva bacana hoje. E assim, pressão tem todo time grande, né? Principalmente no Palmeiras nesse momento jogando essa competição, que é uma competição com formato inédito, a pressão vai existir. Agora, pensar em título, claro que o Palmeiras tem que pensar o palmeirense, mas eu entendo que vai ser muito difícil, tem adversários muito complicados pelo caminho do Palmeiras, você pode pegar já numa oitavas aí o PSG, que é o atual campeão europeu, enfim, é um caminho duro, mas é óbvio que o torcedor palmeirense tem o direito e tem que sonhar com o título. Agora, que é difícil, é difícil. Até mesmo os próprios jogadores. O jogador tem que entrar em campo e saber que pode conquistar um resultado positivo. Eu cheguei aqui pro palpitômetro. Você acha que a gente ia perder a oportunidade de fazer um palpitômetro de Palmeiras e Porto? Primeiro jogo do Verdão. Termina o jogo, começa o Mesa Redonda. Você já tem que estar ligado aqui na gente. Você lembrou do seu? Esqueceu. Diretor, vamos lá. Quem começa é o José Paz. Vai, Zé Paz. Esse jogo aí, Shelly, amigos, Paulo, é 1-0 pro Verde. 1-0 Palmeiras. Aê! 1-0 pro 1-0 Palmeiras. Peters, Sérgio. Peter. 2-2. Empate. 2-2. Tá. 2-2, tá bom. Meu palpite. Domingo no Mesa Redonda vocês são comigo, tá? Para, Paulo. 3 pro Palmeiras e 2 pro Porto. Pronto, vitória do Palmeiras. Movimentado, hein? 3-2, 3-2. Isso aí, temos que acreditar no Verdão, né? Mas ó, se for 1-0 já tá ótimo. Opa! 1-0 é 10-0. Hoje eu tô vindo só por aqui, pelo portal. Agora sim, acho que a Marina Buffon vai falar com a gente ao vivo, direto da nossa redação, depois de trazer muita pipoca para a nossa equipe, para explicar melhor a situação do Zubeldia, né, Má? Boa noite para você. O treinador continua no cargo? Oi, Mi, boa noite para você e para todo mundo. Agora vocês estão me ouvindo, né? Fiquei sabendo que alguém aí não queria que eu desse essa notícia, porque tem torcedor são paulino que não gostou. Zubeldia permanece no cargo. A informação que eu consegui apurar é de que não há risco de ele cair do comando técnico do São Paulo, mesmo após essa derrota de ontem para o Vasco por 3-1 dentro de casa, a terceira derrota seguida. O que eu consegui apurar é o seguinte, são 2 pontos principais que fazem o Zubeldia se manter no cargo neste momento. Primeiro é que o São Paulo, apesar de estar aí a 1 ponto da zona do rebaixamento no Campeonato Brasileiro, está classificado nas oitavas da Libertadores com a segunda melhor campanha geral, atrás apenas do Palmeiras, e também está nas oitavas da Copa do Brasil. E o segundo e principal ponto é que ele está sem os seus principais jogadores. A gente sabe que o Caleri já não joga mais nessa temporada, talvez só no final do ano, mas está sem Lucas, sem Oscar, sem Ferreira, Luiz Gustavo, enfim, tantos outros nomes, Marcos Antônio também, que acabou se destacando. Então entende-se que seria injusto, neste momento em que o time está sem os seus principais jogadores, demitir o técnico, e aí depois os jogadores voltam após a pausa do Mundial, e aí ele não teria o material humano aí para ele trabalhar. Então, o que espera-se agora é que o São Paulo trabalhe muito durante essa pausa e que volte com um desempenho melhor. Para devolver para vocês aí rapidamente, o Zubeldia em 2025 tem quase 60% de aproveitamento, tá? 59,7%, 14 vitórias, 10 empates, 5 derrotas. E está classificado, como eu disse, para as oitavas da Libertadores e da Copa do Brasil. Só que é o seguinte, gente, no retorno do Super Mundial, ele tem uma trinca de jogos aí bem interessante e difícil. Vai pegar Flamengo, Red Bull Bragantino, que nesse momento está entre os primeiros colocados do Brasileirão, e Corinthians. Então, é isso, gente. Zubeldia permanece no cargo, pelo menos até o fim do Mundial aí. São as notícias de agora, claro que tudo pode mudar.
Mas essa trinca de jogos aí eu tô achando bem difícil e o São Paulo, com pressão, vai ter que mostrar bastante resultado, viu, gente? Obrigada, Má, por todas as informações. Fala, o que você acha, Zé? São bons números, se você analisar friamente. Os números do Zubeldia à frente do São Paulo agora em 2025 são números interessantes. O problema é que o desempenho do time muitas vezes deixa a desejar. E como eu comentava com o Paulo aqui, enquanto a Marina trazia as informações, me parece também que muitas vezes o São Paulo opta por não tirar, por não demitir o Zubeldia, porque as opções na praça não são muito fartas, vamos dizer assim. Então o São Paulo teria que, entre aspas, inventar alguém e buscar alguém no mercado aí do exterior. E aí é uma aposta no escuro. É uma aposta, você já está lá com o Zubeldia e aí continua com o Zubeldia. Então acho que pode ser muito por essa linha também. Agora, números, Paulo, ali os números até que não, os números são interessantes. Agora, eu estava comentando também que se você olhar o Fernando Diniz, ele conseguiu extrair algo dos jogadores. Jogadores que estavam apagados, jogadores que estavam sumidos, ele conseguiu extrair algo. Agora, se o Zubeldia não conseguir extrair algo de Alisson, Pablo Maia, Arboleda, Alan Franco, Luciano, aí não tem o que fazer, gente. Não tem o que fazer. E depois dessa pausa não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa. Tem mais Silvestre no Gazeta Esportiva, chegando aqui no nosso telão. Bora, Silver, quero saber o que você separou do Corinthians pra gente. Vamos falar um pouquinho da política, porque o Augusto Melo continua junto com alguns aliados dele, tentando liminares na justiça, liminares essas que têm sido rejeitadas pela justiça para que ele volte ao poder, para que ele volte à presidência do clube. E enquanto isso, em paralelo a isso, o Osmar Stabile tapa o buraco até o dia 9 de agosto, quando a Assembleia Geral de Sócios do Corinthians, o associado, vai determinar se a decisão do Conselho pelo afastamento será ou não ratificada numa votação. É uma nova votação, só que agora o sócio do clube, não é sócio, fiel, nada é o sócio do clube. Então o Augusto pode ser afastado definitivamente ou retomar imediatamente o poder caso o associado assim defina na votação do dia 9 de agosto. E o Dorival Júnior, assim como eu perguntei para o Rodrigo Garro outro dia depois do empate do Corinthians com o Vitória, essa crise política bate no jogador, bate no vestiário. O Garro falou que sim, que acaba influenciando, respinga alguma coisa. O Dorival concorda com esse raciocínio, mas está pelo menos satisfeito pela blindagem do Fabinho Soldado ao departamento de futebol. Diz aí, professor. Procuro não me envolver politicamente, vivi isso daí sim, há pouco tempo dentro da própria CBF, mas eu procuro não estar dentro de um problema desse tipo, porque não compete a nós que temos o dia a dia do clube nas mãos. A nossa preocupação é exclusivamente em prepararmos a melhor equipe possível, em buscarmos as correções necessárias, em estudarmos as melhores situações para o clube, a melhor logística, tudo aquilo que possamos encontrar de melhor, as melhores opções, buscarmos a valorização das categorias de base. Eu acho que esse é o verdadeiro trabalho nosso. E o Fabinho nos dá assim, uma consistência muito grande nesse sentido. Não tivemos problema nenhum até esse momento. O centro de treinamento está sendo respeitado tanto por um quanto pelo outro lado do clube. E é natural que gere uma instabilidade, sim. Eu acho que ninguém pode fugir a uma situação como essa. É clara, uma instabilidade ela gera. Porém, eu acho que nós estamos com o esforço de todos ali e a colaboração e o entendimento dos jogadores, procurando absorver da melhor forma possível. Fecho assim, portanto, o noticiário do Corinthians. Sextou, Michele, e domingo eu tô de volta ao Palmeiras. Estou escalado para fazer ao vivo Mesa Redonda. Estarei na Rua Palestra Itália junto com a galera acompanhando a estreia do Verdão no Super, Hiper, Mega Blaster Mundial de Clubes, Michele e Janela. Beijo, bom final de semana, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes.
Beijo, Silver, pra você. Olha, deixa eu falar uma coisa. O Gazeta Esportiva tá quase terminando, mas antes eu preciso falar do Mesa Redonda, que esse domingo tá muito especial, com a presença do grande Emerson Leão, que dispensa comentários, estará aqui com a gente para comentar tudo sobre o jogo do Palmeiras. Vai ter toda essa cobertura especial do jogo do Palmeiras. Felipe Facincani, do canal do Facincani, direto dos Estados Unidos com a gente aqui também, trazendo como tá o ambiente, como é que foi o jogo e tudo mais. Tá certo, Zé Paz? Perfeitamente. Muito obrigada, Zé. Muito obrigada, Paulo Sérgio. Beijo grande para você que está em casa. Tchau. Tchau.